estudante do 8º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Lili, aqui comigo está o Daniel e a aula de hoje nós vamos trabalhar sistemas de equações do primeiro grau. No PET, nós estamos na semana 4, então vamos ter cuidado aí, né, para que vocês possam ver lá na página 37, que é o que nós vamos trabalhar hoje, as habilidades que nós vamos trabalhar, associa a equação do primeiro grau com duas incógnitas e também a gente vai trabalhar modelando esses sistemas, né, no plano cartesiano, voltando aí no par ordenado que nós já vimos. Os sistemas de equações do primeiro grau pode conter duas ou mais equações que apresentam mais de uma variável. Por exemplo, esses dois exemplos aqui, letra A e letra B, fazem parte do exercício do PET. Então, vamos identificar quantas equações eu tenho na letra A. Equação, né? Sempre lembrar, equação tem um sinalzinho de igual. Deixa eu pegar a canetinha aqui para ajudar. Então, o sinalzinho de igual, uma equação, outra equação. Então, um sistema pode ter mais de uma, né, equação, né, várias equações, 2, 3, e pode ter diferentes variáveis. Pode ser A, B, C, né? Letras que eu preciso de identificar, ou, né, no caso aqui, a gente tem duas variáveis. Na primeira equação, eu tenho a variável x e a variável y. Na segunda equação, também eu tenho a variável x e a variável y. Então, é uma condicional. Eu tenho um valor para x que está condicionado a essas duas equações. Eu preciso de descobrir qual é esse valor. Existem diferentes métodos para a gente solucionar, né, um sistema de equação do primeiro grau. O primeiro que a gente vai ver é o que está pedindo aí no exercício do PET, é o método da substituição. Então, nós vamos ver este método na letra A. Nessa letra A, tem essas duas equações, as incógnitas ou variáveis são x e y, então vou tentar descobrir qual o valor de x e qual o valor de y. O primeiro passo é escolher uma dessas duas equações. Eu posso escolher qualquer uma das duas, professora? Posso, qualquer uma das duas, mas uma dica boa é olhar qual que vai ficar mais fácil para você substituir. Por exemplo, se eu pegar a de cima, vai ficar menos 2x, menos 3y. Então, eu tenho um número que acompanha o x e um número que acompanha o y. Qualquer uma dessas duas variáveis que eu isolar, eu vou ter que passar o número que substitui o x para dividindo por 2, né? Se eu isolar esse x aqui, vai ficar mais fácil, quer ver? O x eu isolei, passei para lá o 4y, né, que aqui é mais, vai passar aqui como menos. Então, o x vai ser igual a 12 menos 4y. O que eu tenho que fazer? No segundo passo, eu preciso de pegar essa equação que eu escolhi. Já sei o valor de x? Não sei o valor de x, mas eu sei que x é igual a 12 menos 4y. Então, eu tenho que pegar o 12
e tenho que, antes de subtrair, multiplicar 4 vezes o valor de y. Mas, professora, como assim? Se eu substituir esse valor de x na outra equação, que é o segundo passo que está pedindo, se eu substituir esse valor, vai ficar, não é menos 2 que multiplica x? Então, menos 2 vezes o valor de x que está aqui, ó. Estou colocando aqui qual valor? O valor exatamente do x, que eu ainda não sei, mas vou substituir o valor de x. Então, na outra equação, eu estou substituindo o valor de x. Como que vai ficar, então, a solução? Eu vou pegar menos 2 vezes 12, vai dar menos 24. Menos 2 vezes menos 4, y vai ficar mais 8y. E aqui eu multipliquei o 2 vezes menos 2 vezes 12 e o menos 2 vezes menos 4y. Tirei o parênteses, né? E agora eu tenho só a variável y. Olha que legal. Tem como eu encontrar a variável y? Sim, agora eu vou encontrar a variável y. Como que eu vou fazer isso? Eu vou juntar as variáveis, né? 8y menos 3y, então já estou resolvendo. 8y menos 3y dá 5y. E do outro lado, eu tenho o menos 9, que continua menos 9, e passei o menos 24 para o outro lado. Ao passar o menos 24 por outro lado, ele ficou mais 24. Menos 9 mais 24 dá 15. Então, como que eu consigo achar o valor de y agora? Eu vou isolar o y, porque eu quero só o valor do y, vai ser igual a 15 dividido por 5. E quanto que dá 15 dividido por 5? 3. Então, eu encontrei o valor de y. Esse foi o segundo passo. E o terceiro passo, a gente vai retornar na primeira equação, que eu tenho o valor de y agora. Y não é igual a 3, agora ficou fácil de achar o x. Eu vou retornar nessa equação e vou encontrar x. Por quê? Porque eu tenho o valor de y. Por isso que este método chama substituição. Estou substituindo os valores que eu encontrei o tempo todo. Então, x vai ser igual a 12 menos 4 vezes 3 não dá 12? X é igual a 0. Eu acabei de encontrar o valor do sistema da equação do primeiro grau, dessas duas equações, né? Eu acabei de encontrar o valor de x e de y. Como que eu posso responder a solução, a resposta deste sistema? Sempre num par ordenado. O par ordenado sempre vai vir um valor de x primeiro. Então, o valor de x não é o número 0? X não é igual a 0? Qual que é o valor do y? Não é igual a 3? Então, eu tenho o par ordenado. No plano cartesiano, tem como eu identificar esse par ordenado. Como que eu identifico o valor do x igual a 0? X igual a 0 está aqui, olha. X igual a 0. Mas o y não é igual a 0, senão o ponto estaria aqui, né? O 0, 0, par ordenado 0, 0, está aqui no encontro dos dois eixos, mas o y não é 0. Onde está o y? O y não é igual a 3,
Então, eu tenho este par ordenado. Esse aqui é o ponto que eu vou representar o resultado desse sistema de equação com o par ordenado no plano cartesiano. Nós temos o exercício da letra B do PET e a professora vai resolver agora o exercício número 2. Em vez de fazer a letra B, vocês vão fazer depois aí o exercício da letra B, que está pedindo no número 1 pelo método da substituição. E no número 2, que é o que nós vamos fazer agora, é resolver o sistema pelo método da adição. Neste caso, eu vou ensinar para vocês como fazer o método da adição. O método da adição, temos também a letra A e a letra B para vocês fazerem. Nós vamos fazer juntos o método da adição da letra B. Primeiro passo, eu vou procurar uma variável comum às duas equações, que ao ser somada, uma delas será eliminada. Me ajuda a identificar aqui qual que está mais fácil de eliminar se eu somar. Eu vou somar x menos x. O que vai acontecer? X menos x é igual a zero. Consigo eliminar a letra x. Está fácil, então, para usar o método da adição aqui. Se eu tentar isolar o y, pode, professora? Pode, mas vai me dar mais trabalho. Por quê? Mais 7y menos 4y, eu não consigo zerar. Aí eu vou ter que multiplicar, vou ter outras equações equivalentes a essa. Então, sempre eu devo analisar qual dos métodos é mais fácil utilizar. Estou pedindo aqui no exercício 2 do PET para que você use o método da adição. Depois, nos outros exercícios, você vai escolher qual que é mais fácil, se é o método da substituição ou se é o método da adição. Neste caso aqui, o método da adição fica mais fácil eu isolar a letra x, porque estou adicionando x menos x, vai ficar 0x. O que aconteceu com a variável x? Desapareceu a variável x. 0x desapareceu com x. Então, eu somei 7y menos 4y dá quanto? 3y, que é igual menos 2 menos 1 menos 3. Agora, eu consigo achar o valor de y. Como que eu consigo achar o valor de y? Y é igual a menos 3 dividido por 3. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Y é igual a menos 1. Vou substituir, deixa eu limpar esse sinalzinho de mais. Eu encontrei o valor de y. Y é igual a menos 1. Ficou fácil de encontrar pelo método da adição. Somei esta equação com essa. Ao somar, eliminei o x, ficou só y e achei o valor de y. Terceiro passo, escolher uma das equações para substituir o valor e encontrar a outra variável. Qual é a outra variável que eu preciso de encontrar? É a variável x, que eu ainda não encontrei. Então, eu posso pegar essa primeira equação, x mais 7y. O que eu fiz aqui? Substituí o y pelo valor dele, de menos 1. 7 vezes menos 1 vai dar menos 7.
quero encontrar o valor de x, então eu vou isolar o x, passar o menos 7 para o outro lado da igualdade, ficou mais 7. Menos 2 mais 7 é igual a 5. Então, eu acabei de encontrar o valor de x. A solução é um ponto de par ordenado em que x é igual a 5 e y é igual a menos 1. Como que eu posso representar no plano cartesiano? X igual a 5, tá aqui, ó. X igual a 5. Y igual a menos 1, tá aqui. Y igual a menos 1. Então, seria esse ponto aqui. X igual a 5 e y igual a menos 1. A solução, né, da equação, essa é do exercício 2 pelo método da substituição. O exercício 5, nós vamos fazer resolvendo problemas. O exercício anterior, vocês vão poder escolher quais os métodos vocês acham mais fácil de resolver. A professora vai dar umas dicas aqui. Para resolver o número 5, eu tenho a soma de dois números é 45. Então, olha, eu chamei o número de x, o outro número de y, x mais y é igual a 45. A diferença entre o maior e o menor é 15. Então, x menos y é igual a 15. Determine esses números. Eu usei aqui o método da adição. Por quê? Mais y menos y, desapareceu o y. Então, ficou 2x igual a 60. X é igual a 60 dividido por 2. X é igual a 30. E posso substituir na de cima e achar o valor de y. Qual é a resposta do número 5? O maior número, então, é 30 e o menor é 15. Olha, a diferença entre o maior e o menor não é 15? Então, 30 menos 15 dá 15 também, né? Então, tá certinho, eu posso conferir o meu resultado. Exercício 6. Em um quadro estão desenhados triângulos e quadrados, totalizando 18 figuras e 64 lados. Como que eu vou montar esse sistema? Triângulos e quadrados, eu tenho um sistema que x mais y, chamando o x de triângulo, mais o y, eu tenho quantas figuras? 18 figuras no total. 3 vezes x significa o número de lados de x, que é o número de lados do triângulo. 4 vezes y é o número de lados do quadrado. É igual a 64. Usei aqui o método da substituição. Isolei o x, substituí o x na outra equação e encontrei o valor de y. Agora ficou fácil para encontrar o y. Então, y é igual a 10. Substituindo na de cima, 18 menos 10, o x é igual a 8. A resposta do número 6 é, eu tenho 8 triângulos e 10 quadrados nesse quadro. O exercício número 7. Um terreno em formato retangular possui o perímetro, que é a soma dos lados, 3.600 metros. Quais as dimensões desse terreno? Então, eu tenho 2x mais 2y é o perímetro. Eu tenho 2 vezes esse lado x é o lado maior. E 2 vezes esse lado. Ó. Então, eu tenho 2 vezes x e 2 vezes y, como perímetro, somando 3.600. E eu tenho que o lado maior é igual. O x, né, que é o lado maior, vai ser igual ao lado menor, que é y, mais 200. Usando o método da substituição, eu consigo achar aqui o valor de y, já direto. E
o y é igual a 800 e o x é igual a 1000. Então, se eu fizer, né, o cálculo, eu vou somar aqui, vai somar 3.600 o perímetro. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.